Pessoal, letra F aí, primeiras assíntota vertical, o único valor que pode zerar o denominador é o x igual a 3, então a gente vai calcular aí se o x igual a 3 é uma assíntota vertical. Lembrando que como se tem raiz quadrada aqui, não pode ter número negativo dentro dela, e nem zero porque está no denominador, então x menos 3 tem que ser maior do que zero, ou seja, x tem que ser maior do que 3. O x ser maior do que 3 já indica que nós vamos calcular só o limite dessa função com x tendendo a 3 pela direita. Não tem como você calcular o limite de x tendendo a 3 pela esquerda, porque isso não faz parte do domínio. Então, tomar cuidado, se alguém calcular esse limite aí, e sobretudo se achar um valor para ele, está errado. Não existe limite para x tendendo a 3 pela direita aí, certo? Então, aqui, se você substituir o x por 3 aqui, vai dar 2 sobre raiz de 0. Olha só por porquê do mais aqui, ó. Maior do que 3. Pensa um número maior do que 3, 4. 4 menos 3 aqui vai dar 1, está dando um resultado positivo, ó. E só tem como você calcular a raiz quadrada de um número positivo. Então, aqui está dando 0, se aproximando de 0 por valores positivos. Ou seja, mais com mais aqui vai dar mais infinito aí, certo? Da mesma forma, na hora de calcular limite para a assíntota horizontal, só tem como calcular x tendendo a mais infinito. Não tem como calcular x tendendo a menos infinito aí, não. Não tem como, certo? Aqui, se você calcular aqui, ó, 2, embaixo raiz de x, que é a maior potência, né? Aqui vai ficar raiz de 1 menos 3 sobre x, né? E esse aqui vai para 0, vai dar limite de 2 sobre raiz de x, com x tendendo a mais infinito, ou seja, x sobrou aqui na parte de baixo, a resposta é 0, então y igual a 0 é a assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal e x igual a 3, a assíntota vertical, certo? Então, vou fazer aqui, ó, o eixo, vou fazer aqui a linha pontilhada em cima do x igual a 3, né? Aqui em cima do y igual a 0, que eu ia fazer, mas não precisa, porque é o próprio eixo x. E aí eu vou gráfico só aqui, ó, do lado de cá não tem gráfico, porque só tem gráfico para x maior do que 3. E aí a gente viu que à medida que o x se aproxima de 3, ou seja, que o x se aproximando de 3, a função tende a mais infinito, aqui, ó, mais infinito, certo? Então ela vai subindo aqui, se aproximando cada vez mais. E à medida que o x vai aumentando aqui, ó, x vai aumentando aqui, viu? Deixa eu até apagar aqui só para apagar essa ponta aqui, ó. À medida que o x for aumentando aqui, ó, à medida que o x for aumentando aqui, ou seja, à medida que o x for aumentando, x tendendo a mais infinito, o gráfico vai se aproximando de 0, vai se aproximando aqui, ó, vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, cada vez mais próximo, mas não pode tocar, certo? Então, o gráfico vai ser alguma coisa assim, da letra F aí. Então, assim, se você calcular esses limites errados, não tem como seu gráfico ficar certo, não. A correção disso aí, ela é sempre nesse sentido. Primeiro, corrige isso aqui, ó. Só corrige gráfico se aqui tiver certo. Se aqui tiver errado, nem corrige gráfico, né? A correção ela é gradativa. Não tem como você errar aqui em cima e acertar gráfico, não.